Boa noite, veja no Brasil TV desta segunda-feira, dia 24 de janeiro. O avanço da vacinação infantil, várias cidades começam a imunização com a Coronavac. Um levantamento da Associação Brasileira dos Revendedores de Gás afirma que pelo menos 70% do comércio de botijões no estado do Rio estão nas mãos de criminosos. Minas Gerais ainda tem cerca de 100 pontos de interdição nas estradas. E ainda, turismo pelo interior de Pernambuco, o Vale do Catimbau tem mais de 2.000 cavernas e trilhas. É agora no Brasil TV. O terceiro lote, com quase 2 milhões de doses da vacina pediátrica da Pfizer, chegou hoje ao país. Essas doses devem ser distribuídas para os estados e assim que o Ministério da Saúde faça essa liberação. Enquanto isso, várias cidades aceleram a vacinação infantil com o imunizante da Coronavac. A Prefeitura de Belém, por exemplo, começou hoje a campanha de vacinação infantil contra a Covid com doses da Coronavac no município que já estavam no estoque. Aqui em Belém, cerca de 120 mil crianças entre 6 e 11 anos de idade podem ser imunizadas com a Coronavac. Até o meio-dia de hoje, pouco mais de 1.900 tinham sido vacinadas. A expectativa é que a adesão aumente ao longo da semana. Especialistas dizem que a vacina é segura e que reduz o risco da forma grave da Covid. A Coronavac tem os mesmos princípios de quase todas as vacinas já amplamente usadas em crianças para outras doenças. Ela só não poderá ser aplicada em crianças com baixa imunidade, as que estão em tratamento contra o câncer e as transplantadas, por exemplo. Diferentemente da Pfizer, a Coronavac é a mesma usada em adultos, sem nenhuma alteração nem de dosagem. A Anvisa recomendou 2 doses com intervalo de 28 dias. O estoque do imunizante na capital atende à nova demanda. Aqui em Belém foram abertos 17 pontos específicos para a vacinação infantil. E vai ser assim até o fim da campanha. Denise Soares para o Brasil TV. O estado de Santa Catarina também começou a vacinar as crianças com a Coronavac. A Ana Vaz conta pra gente. Oi, Marcelo, é um reforço então na oferta de vacinas, muito bem-vindo, já que estamos cada vez mais perto da volta às aulas então, a partir do dia 7 de fevereiro. O governo de Santa Catarina decidiu seguir as recomendações da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprovou o uso da Coronavac para crianças e adolescentes de 6 a 17 anos que não sejam imunocomprometidos. A vacina autorizada para esta faixa etária é a mesma aplicada nos adultos a partir dos 18 anos de idade. E o intervalo de aplicação entre a primeira e a segunda doses também permanece o mesmo, 28 dias. A autorização do Estado para o uso da Coronavac aconteceu neste fim de semana, depois de uma reunião com a participação de especialistas e também de secretários municipais. Portanto, a partir de agora, crianças e adolescentes de Santa Catarina contam com 2 vacinas, então, contra a Covid-19, A Coronavac, a mais recente, e também a vacina da Pfizer, que já vinha sendo aplicada. Aqui em Florianópolis, são 7 pontos de vacinação no total. Voltamos ao estúdio. Em Pernambuco, por causa da grande procura por testes de Covid, um novo centro de testagem foi aberto hoje em Recife. E as filas por lá se formaram ainda de madrugada. E a gente segue acompanhando a quantidade de gente que vai em busca de teste da Covid-19. Hoje, aqui na capital pernambucana, abriu mais um centro de testagem da Covid. Fica no bairro de Boa Viagem, na zona sul do Recife. Muita gente chegou de madrugada e enfrentou fila, porque a gente vem acompanhando, ao longo das semanas, a quantidade de gente que está preocupada com a Covid-19 e também com a influenza A H3N2. Parques lotados, centros lotados, muita aglomeração, gente que estava testando positivo, ao lado de gente que foi preocupada com alguns sintomas e acabou testando negativo. E por causa dessa grande procura pela testagem da Covid-19, tem gente que acaba aguardando 2, 3, 4, 5 horas pelo resultado do teste. Os testes que são feitos são de antígeno, que é quando existe a coleta pelo exame do cotonete e é colocado junto com o reagente. Esse exame, o resultado sai em no máximo 15 minutos. E tem o RT-PCR, que é o exame mais demorado também com o cotonete, e aí são até 5 dias para que o resultado esteja pronto. Então, filas grandes, gente dormindo de madrugada e a procura que continua grande
aqui na capital pernambucana. Matheus Sampaio, para o BR-TV. No Ceará começou a valer o decreto que obriga as pessoas que trabalham no atendimento ao público a usar máscaras N95 ou PFF2, que são consideradas as mais seguras. O Alessandro Torres traz as informações para a gente. Oi, Marcelo. No Ceará, a partir de hoje, quem trabalha no atendimento ao público está obrigado a usar máscaras N95 ou PFF2, consideradas mais seguras. O decreto do governo do estado vale para profissionais de saúde, atendentes de farmácias, supermercados e também funcionários de escolas. As máscaras N95 e PFF2 são consideradas por especialistas mais eficientes porque retêm melhor as gotículas emitidas durante a fala, espirro ou tosse. O decreto não especifica quem deve comprar as máscaras, mas de acordo com a Comissão de Direito Sindical da OAB, a aquisição dos equipamentos de uso individual e coletivo é uma obrigação do empregador. O estabelecimento que não respeitar as novas regras pode ser multado e até interditado em caso de reincidência. O Sindicato das Farmácias do Ceará informou que não tem máscara suficiente no mercado, mas mesmo assim, o governo do Ceará disse que o decreto está mantido. Marcelo. E olha essa história, no Rio de Janeiro uma discussão por causa do uso de máscara terminou em agressão física ontem numa balsa na zona oeste da capital. O condutor da balsa contou que foi chamar a atenção de um passageiro que só poderia prosseguir a viagem se ele estivesse de máscara. Segundo testemunhas, o passageiro se irritou e jogou o condutor para fora do barco. No vídeo dá para ver o barqueiro nadando na lagoa. O passageiro chegou a assumir o leme e manobrar o barco. O barqueiro teve ferimentos no braço, na perna e foi atendido em um hospital. Ele gravou um vídeo contando o que aconteceu. Vamos ver. O morador me arremessou dentro d'água pelo fato de questionamento do uso de máscara dentro do barco. Ele fez uma covardia onde eu estava sentado. Eu tive os ferimentos no braço, tive ferimentos na perna. E isso por conta de que ele acha que o uso da máscara não é necessário dentro do barco. E aí ele veio até mim, conversando comigo de boa, ele não estava nervoso. Quando ele me perguntou, e eu disse para ele que eu só sou um empregado e a administração era o empregador e eu só estava cumprindo ordens. Mostrei os comunicados a ele, o informativo, né, dentro do barco, que o uso da máscara era necessário. E ele foi, do nada me deu um empurrão, eu me segurei para tentar me reerguer. E ele foi, me pegou pelas pernas e me jogou dentro d'água. É mole. O presidente da Associação de Moradores da região disse que já sabe quem é o agressor, é um hóspede de um flat, o Mediterrâneo Flat. Mas o valentão ainda não foi identificado. Paulo Henrique disse que vai registrar o caso na delegacia da Barra. A gente lembra aqui que o uso de máscara é obrigatório em qualquer transporte no país inteiro. Vamos te contar agora que as polícias civis e ambiental fizeram hoje operações de combate à venda clandestina de gás em 2 comunidades do Rio. Segundo a Associação Brasileira de Revendedores de Gás, milicianos e traficantes dominam pelo menos 70% do mercado de botijões no estado. E claro, o consumidor acaba tendo que pagar muito mais. O preço médio do botijão de gás de 13 quilos no Rio de Janeiro é de R$ 92,66. Mas na comunidade da Rocinha, zona sul da cidade, custa mais caro. O gás da Rocinha é R$130 hoje, mas há muitos anos, há 10 anos, mais de 10 anos, já é caríssimo. Sempre foi bem mais caro que outros lugares. Uma diferença que pesa demais no orçamento das famílias mais pobres. O que fica para comer e às vezes vai pagar aluguel. É uma falta de controle, falta de fiscalização do poder público. A explicação para essa diferença no preço do botijão está na taxa que comerciantes precisam pagar a bandidos. Segundo a Associação Brasileira dos Revendedores de Gás, a cobrança imposta por traficantes e milicianos é de, no mínimo, 20% sobre o valor original. Quem paga essa conta é o consumidor. Segundo a associação, essa é uma situação que atinge pelo menos 70% do mercado de gás no estado. Dos 2 milhões de botijões comercializados, cerca de 1.400.000 são vendidos com a taxa do crime. O que nós temos ouvido dos revendedores, que eles são submetidos a algumas regras, né, e é imposta sob pena até de morte. Se você sair da sua área de atuação ali imposta pelo tráfico ou pela milícia, o funcionário pode ser até executado. Então há um domínio muito forte dessa área da milícia, o que gera um ágio, né, em torno aí de 20% em cima do produto.
Hoje, a Polícia Civil fez uma operação de combate à venda irregular de gás no Jacarezinho, favela da Zona Norte do Rio, que está recebendo o programa Cidade Integrada do governo do estado. O EDCD vai continuar trabalhando, vai fiscalizar a origem desses botijões de gás, vai verificar se os vendedores de botijões de gás são obrigados a pagar taxas a traficantes que comandam aquela região, e o nosso objetivo é que o comércio de gás na comunidade do Jacarezinho seja um comércio regularizado e o cidadão não seja prejudicado com isso. Na Mousema, na Zona Oeste, a ação é feita pela Polícia Ambiental. Uma pessoa foi detida por venda irregular de gás. O que a gente está fazendo é uma investigação de lavagem de dinheiro no monopólio e a abertura da livre concorrência para acabar a exploração da comunidade carente, que vai pagar um preço oficial ou, através do Vale Gás, receber o seu botijão. Na Cidade de Deus, área dominada pelo tráfico, o botijão chega a custar até R$ 120, segundo moradores. Mais que o dobro que os R$ 52 do auxílio do governo federal liberado para aliviar a inflação. Como é que pode um absurdo desse? Tem lugar que já está até 120. É complicado viver desse jeito. Para paciência, absurdo todo. E no Distrito Federal, os bandidos estão agindo no cemitério de Taguatinga. Os ladrões têm furtado placas de cobre que identificam os túmulos. E acredite, até as coroas de flores estão sendo levadas. Na lista de objetos inusitados que viram alvo de bandidos estão fios de energia elétrica, tampa de bueiro, postes e até objetos de cemitério. Em Taguatinga, bandidos estão furtando coroa de flores e principalmente placas de identificação dos mortos no cemitério da cidade. Hoje em dia, o ser humano não está respeitando nem os mortos, né? A bandidagem está tomando conta do nosso país e ninguém faz nada, né? Porque até os mortos, entendeu? Não tem sossego. O José Nilson gravou esse vídeo para o DF1. Ele mostra o jazigo do irmão, que teve a placa de cobre furtada. E não foi o único. Vários túmulos estão sem identificação, apenas no concreto mesmo. Ele procurou a administração do cemitério Campo da Esperança, de Taguatinga, que disse somente que ele teria que fazer um boletim de ocorrência, mais nada. Segundo a Polícia Civil, a segurança dentro do cemitério é de responsabilidade da empresa que o administra. Outro caso recente, que também chamou a atenção pelo deboche, foi um furto de chinelo nessa loja de Taguatinga. Esse homem, ao ver que estava sendo filmado pelo sistema de segurança, olhou para a câmera e mandou um beijo. Ele também abaixa a máscara e mostra o rosto. Pelas imagens, é possível ver que ele se abaixa, pega um chinelo e coloca dentro de uma sacola preta. Depois ele levanta, parece conversar com as pessoas em volta. O dono da loja disse que o homem estava acompanhado de mais 3 pessoas que distraíram a vendedora enquanto ele praticava o furto. O prejuízo foi de R$ 50. O Código Penal descreve o crime de furto como a diminuição do patrimônio de outra pessoa sem que haja violência. Para isso, a Justiça prevê pena de 1 até 4 anos de prisão e também multa. Mas na prática, muitos ladrões acabam soltos após cometerem esses crimes. Este especialista em segurança pública afirma que a sensação de impunidade se deve a uma legislação muito branda nesses casos. Quem está na ponta da linha, quem é vítima, o cidadão, hoje ele está numa condição de extrema fragilidade, porque essas pessoas que cometem os crimes de menor potencial ofensivo acabam chegando em uma audiência de custódia, acabam logo depois sendo liberadas para que sejam julgadas com mais dados, com mais informações, e elas entendem isso quase que como um fomento, como um impulso para essa reincidência. Em nota, a empresa Campo da Esperança afirmou que a segurança nos cemitérios é feita 24 horas por dia para evitar furtos, roubos e vandalismo e que placas de identificação das sepulturas e outras peças, quando compradas na empresa, são repostas sem ônus quando são furtadas ou então danificadas. Uma van que transportava presos no fim da manhã capotou. Foi em São Paulo. O acidente foi na rodovia Ayrton Senna, que liga a capital ao Vale do Paraíba. A concessionária que administra a rodovia informou que 18 pessoas ficaram feridas, um policial em estado grave e mais outro policial e 16 detentos que estavam sendo transportados. Eles foram socorridos em viaturas da polícia. O trânsito nessa região, na estrada, ficou restrito em 2 faixas.
O estado de Minas Gerais ainda tem 100 pontos de interdições nas estradas por conta das chuvas no início do ano. Quem vai viajar pelo estado deve muito redobrar a atenção. Os motoristas tiveram que socorrer este motociclista que derrapou e caiu na pista. Ele foi surpreendido pelos cones que sinalizam a interdição da MG30, na altura do bairro Parque Aurilândia, em Nova Lima. O motociclista não sofreu ferimentos graves, mas o problema da rodovia permanece. Um barranco desmoronou com as chuvas 2 semanas atrás e o trecho está interrompido em uma das pistas até hoje. Todo ano esse barranco cai, né? Já era para ter resolvido. A última chuva que teve, caiu uma pedra de cima, soltou, quase atingiu o carro dos policiais, né? Neste outro trecho da MG30, uma parte da estrada desabou, deixando uma cratera no asfalto. A pista sentido Nova Lima está totalmente bloqueada e as faixas no sentido Belo Horizonte estão operando em mão dupla. Mas o estado, que tem a maior malha rodoviária do país, também está cheio de problemas nas estradas federais. A BR-381, no município de Nova Era, fechada há 10 dias, não tem previsão de liberação. O estado chegou a anunciar que o desvio ficaria pronto na primeira semana de fevereiro, mas o DENIT corrigiu a informação. Por lá, o asfalto rachou por quase 100 metros e estufou. O trânsito está interditado nos 2 sentidos. As obras do desvio tiveram que ser interrompidas por causa do solo encharcado. A Polícia Rodoviária Federal atualizou a situação das BRs no estado. Em Brumadinho, a 381 está com interdição parcial. Parte da via cedeu e o trânsito flui em pista simples nos 2 sentidos. Também na 381, só que em Bela Vista, o asfalto afundou. Não há data para liberação. Na 262, uma erosão destruiu parte da estrada. A circulação está em pare e siga em Nova Serrana. Em Florestal, também na 262, houve um afundamento de pista. A circulação continua nos 2 sentidos, mas com estreitamento da via. E há pouco, o DENIT interditou totalmente um trecho da BR-262 em Abricampo. Uma movimentação de terra comprometeu a estrada. Os motoristas precisam ficar atentos no trevo da BR-356, onde havia uma cratera. O buraco foi tampado, só que o traçado mudou. Antes era uma reta, agora é uma curva. A principal ligação entre o sul da Bahia e Vale do Jequitinhonha, a capital mineira, foi bloqueada no sábado. Em Diamantina, a ponte de Medanha, na MGC 367, corre risco de desabar. Um dos pilares que sustenta a estrutura deslocou e começaram a aparecer rachaduras no asfalto. Viajar por agora pelo estado, só com muita atenção. Hoje, em Minas Gerais, nós temos 84 pontos de interdição parcial e 16 pontos de interdição total nas rodovias mineiras. Faça um planejamento antes mesmo de sair de casa. Faça uma revisão no seu veículo, porque apesar da chuva ter dado uma estiada, a gente sabe que ainda tem risco de desabamento, de quedas de barreira nas rodovias. Então a palavra-chave para o condutor é paciência e conduza o seu veículo com responsabilidade. A seguir, Sergipe e Alagoas registram a maior cheia do Rio São Francisco nos últimos 12 anos. Brasil TV de volta e a gente fala do aumento da vazão do Rio São Francisco provocado pelas chuvas em Minas Gerais e na Bahia. A cheia atinge várias cidades de Sergipe e Alagoas. Hoje a vazão do Rio São Francisco chegou a 4.000 metros cúbicos por segundo. Há 12 anos não se via o rio tão cheio assim. Esse aumento no nível da água se deu devido à abertura das comportas das usinas de Sobradinho, na Bahia, e Xingó, que fica entre os estados de Alagoas e Sergipe. Isso por causa das fortes chuvas nos estados de Minas Gerais e Bahia, que impactaram diretamente na elevação da bacia hidrográfica. O nível do São Francisco pode subir até 3 metros entre a hidrelétrica de Xingó e a Foz do Rio. A canoa Lusitânia, que é um patrimônio histórico nacional, ficava em um banco de areia, mas o nível da água subiu tanto que ela está inundada. Apesar dos impactos em algumas cidades ribeirinhas, em Sergipe e Alagoas, os pescadores comemoram. A expectativa é de fartura de peixes e até com a volta de espécies que estavam sumidas no Baixo São Francisco. Em Sergipe, entre as cidades atingidas pela cheia, está o município de Telha.
o acesso à orla foi interrompido e os bares inundados. Em Amparo do São Francisco, apenas o telhado dessa casa, que ficava em um banco de areia, está de fora. Apesar do transtorno causado pelas enchentes, quem vive do turismo no Rio São Francisco está podendo trabalhar. Como ele estava antes, muito seco, a navegação era muito complicada, por ter muitas pedras aqui. Então, como ele subiu bastante o nível, melhorou bastante a navegação para a gente. Sofia Ceprene para o Brasil TV. E por falar em turismo, essa semana a gente encerra o Brasil TV com uma série de reportagens da TV Asa Branca, afiliada da TV Globo em Caruaru, sobre o turismo no interior de Pernambuco. E a primeira reportagem nos leva a uma região com mais de 2.000 cavernas, diversas trilhas e um visual de tirar o fôlego. É o Vale do Catimbau, o segundo maior parque arqueológico do Brasil. Ele fica no limite entre o Agreste e o Sertão. Quem fez um passeio por lá e mostra tudo pra gente agora é o Joab Alves. O Parque do Vale do Catimbau fica a 12 quilômetros de Buíque. Os turistas são recebidos pelos guias antes de seguir pelas trilhas. É uma área de conservação e preservação ambiental, né? E através da criação do parque, né, houve a formação, né, de 43 condutores, né, que participaram do projeto Excelência ao Turismo, né, para que esses condutores pudessem participar de uma capacidade de competência mínima para poder ter qualidade no atendimento ao turista. E é do turismo que muitos sobrevivem por aqui. José Inácio nasceu no Catimbau, trabalhava como caçador e vivia dentro da caatinga em busca de alimento para a família. Aí eu vi meus colegas trabalhando com o pessoal, eu digo, eu vou também ver se eu me encaixo. Aí eu conversei com o presidente, peguei essa oportunidade e estou aqui, graças a Deus, né, nesse trabalho. Gosto também do trabalho e gosto também de morar aqui nesse lugar, que é um vale muito encantador. O Vale do Catimbau foi fundado no ano de 2002. Aqui do alto dá para ter um pouco da dimensão do tamanho do parque ecológico. São mais de 60 mil hectares de caatinga que se estende pelos municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. Por aqui, a área ganhou uma cor esverdeada devido às chuvas das últimas semanas. Quem vem até o local pode aproveitar os passeios, como a Trilha das Torres, pedras que têm desenhos próprios, e a Serra do Cachorro. Nessa imagem dá para ver o porquê do nome, que de fato lembra o animal. Desse ponto, um enorme paredão que se perde de vista. Desse outro, rochas, onde a natureza, com arquitetura própria, deixa tudo esculpido, sem nenhum defeito. Mais à frente, pinturas dos antepassados. Seguimos nossa caminhada pelo parque. Por aqui, muita gente trabalha com artesanato. A madeira nas mãos do seu Luiz vai ganhando forma. O trabalho dele já foi parar em vários países, além dos estúdios de novela da Globo. Em 2016, eu tive uma participação, tanto as minhas obras, como eu também tive uma participação na novela A Lei do Amor. E desde aí, então, sempre o meu trabalho está presente nas novelas da Globo. Como o meu trabalho já foram expostos em Israel, lá em Tel Aviv, como também na França, na Itália. Um turismo que vem ganhando força, principalmente por deixar os turistas próximo à natureza e ao ar livre. E isso tudo vem movimentando a economia da cidade. Supermercados, nós temos hoje pizzarias, nós temos alguns restaurantes dentro da própria vila, certo? Isso vem dando mais, mais um certo recurso para a economia local, certo? E isso vai trazer cada vez vai trazer mais, realmente mais pessoas, porque sabem que se tem realmente uma certa estrutura, eu posso realmente vir visitar. Então o Catimbau está se preparando para que realmente todos os turistas e as pessoas queiram conhecer realmente essa maravilha que nós temos aqui. O Vale é considerado uma das 7 maravilhas do estado de Pernambuco, local que enche de orgulho quem mora na cidade. E aqui, a natureza não cansa de nos surpreender. No fim da tarde, o presente está no céu. Um pôr do sol que parece ter sido pintado à mão.
O Brasil TV fica por aqui, o Jornal Nacional começa às 8h30 da noite, hora de Brasília. Boa noite, boa semana e até amanhã.